Alô, alô, boa tarde, bom dia, boa noite. Vamos para a primeira edição do podcast que se chama Estou fingindo que sei fazer um podcast para um trabalho que eu não sei como se faz, porque eu nunca ouvi um podcast, mas creio que seja apenas falar abobrinhas em forma de áudio. E espero que tenham gostado desse nome lindo que eu acabei de dar para o nosso programa. E o tema de hoje vai ser um tema muito interessante, que eu acho que não tem coisa mais interessante que isso, que vai ser sobre a minha vida mesmo. Então, para quem não sabe, eu sou o Nicolas, fundador desse lindo canal, podcast, não sei, e faço psicologia na USP, tenho 25 anos, mas gosto de fingir que tenho 21 ainda. E é isso, e agora o resto vocês vão saber em breve. Bom, quem me conhece sabe que eu sou meio maluquinho e que eu gosto de ficar fantasiando sobre namorar pessoas com quem eu nunca falei na vida. Mas antes de entrar nisso, eu vou contar uma breve história de que quando eu namorei, meu primeiro e único namoro, foi um namoro ótimo, assim, era perfeito na minha cabeça, né? Tipo, a gente sempre se tratou bem, sempre foi muito bem, assim, nesse sentido. Só que eu acabava me prendendo nele, assim. E não por imposição do outro, mas porque eu gostava. Tipo, eu deixava de sair com meus amigos. Tipo, não, sabe, não prestava mais atenção na faculdade, tipo, na minha vida. Porque eu tava muito satisfeito, muito acomodado ali com o relacionamento. E era como se aquilo ali fosse, é isso, tipo, a minha vida pode ser só o relacionamento, já tava ótimo, assim. Só que, ao mesmo tempo que eu sentia isso, eu sentia, tipo, uma constante conforto, uma constante... Assim, um sentimento meio de simbiose também com o meu ex-namorado, que, tipo, a gente fazia bem tudo junto e tava sempre pensando um no outro nesse sentido. E, tipo, tudo que me estressava e tal, tipo, a faculdade que eu cursava, que era o curso de farmácia, tipo, eu não gostava. Mas eu não ligava, no final das contas, porque eu sabia que eu ia estar com meu namorado na noite e tal, e ia ver ele, e isso já me satisfazia, assim, tipo, não me importava muito com a minha vida nesse sentido. Só que ao mesmo tempo que isso me confortava, eu também, tipo, me sentia meio que um desconforto interno, assim, porque eu sabia que tinha alguma coisa errada no meu relacionamento. E embora eu tava super feliz com ele, era tudo super muito bom, super legal e tal, parece que não bastava, tipo, tinha alguma coisa errada, assim. Até que, tipo, eu terminei o relacionamento achando que eu queria ficar com outras pessoas, assim, tipo, eu acho que na real, não sei se eu gosto muito de ti e tal. Tipo, eu até gosto de ti, mas na real acho que eu quero ficar com outras pessoas, não sei, eu tava com um sentimento meio misto, assim, eu tava perdido. Até que a gente terminou. Eu terminei, né, com ele. Eu terminei com ele gostando dele ainda, porque esse sentimento, esse incômodo tava muito grande, assim, em mim. E a gente terminou e tal. E ter terminado com ele foi algo muito bom, assim, porque me fez, sabe, sair mais com meus amigos, me conectar com outras pessoas. Eu até troquei de faculdade, troquei de curso, porque eu realmente não gostava do curso que eu fazia. E fui seguindo o sonho sempre foi fazer psicologia e tal. Não quero mais. E me deu essa estabilidade meio que necessária, né? Mas anos meio que se passaram, assim, mas eu ainda sentia essa necessidade de estar com alguém. Por mais que eu tenha percebido o lado bom de não estar com alguém, eu ainda meio que queria voltar para esse ciclo de, sabe, não sair do lugar, mas é um não sair do lugar gostoso e acomodado. E, tipo, anos que se passaram, assim, e eu ainda tava com esse sentimento, né, de que eu tinha que namorar alguém de novo.
Mas eu já sabia das consequências. Eu sabia que, tipo, se eu namorasse alguém, ia acontecer isso de novo, ia ser ruim, mas também ia ser bom, porque era o que eu tava querendo a princípio. Né? Mas enfim, aí anos depois, 4 anos depois, assim, eu me mudei com os meus amigos, com 2 amigos, e a gente, tipo, se relacionava super bem, né? A gente era bem respeitoso com o seu espaço, tipo, a gente não dividia comida nem quarto, mas a gente sempre, tipo, manteve uma relação boa e gostosa, assim. Mas o sentimento de esse namorar estava sempre presente. Né? Só que logo depois eu fazia intercâmbio com outros 2 amigos. E lá nesse intercâmbio a gente dividíamos um quarto. A gente fazia comida junto, né? E a gente fazia tipo, tudo junto, na verdade. Tipo, a gente até trabalhava no mesmo lugar. A gente, sabe, eu sabia que eu precisava deles o mesmo tanto que eles precisavam de mim, né? E coincidentemente, né, eu fui refletir depois quando eu cheguei aqui no Brasil, e tipo, lá eu não senti tipo nenhuma vontade de ter um namorado. E o que me ajudou a perceber que, pô, talvez tenha alguma coisa aí, foi fazer uma disciplina, né, que eu não sei se vocês conhecem, mas se chama Filosofia da Psicanálise, ministrada por um professor aí na USP. E, cara, eu fui fazendo ela, fui pensando nela, e eu fui percebendo que, meu, né, assim, de brincadeira, fui fazer essa conexão simplesmente pelo estereótipo que se tem na psicanálise, mas também, enfim, eu associei, e se isso tivesse relacionado com a minha mãe? Isso é culpa da minha mãe, de eu querer ter namorado, né? E daí, como a gente é, né, a gente sempre busca um sentido e um significado nas coisas, né? A gente sempre tem que atrelar alguma coisa para dar ordem, né? Nesse caos que é o nosso inconsciente e nossa vida. Eu comecei a pensar na minha relação com a minha mãe, assim, que foi bem, tipo, realmente simbiótica nesse sentido por muito tempo. E ainda mais era reforçado pelo fato do meu pai não ser uma pessoa muito de estar ali comigo, de fazer as coisas e tipo, me dar atenção e me reconfortar nesse sentido. Porque depois eu entro nesse detalhe, mas a relação com meu pai sempre assim, teve um carinho, mas não era um carinho comigo, era mais para satisfação dele. Então era meio que quando ele queria, do jeito que ele queria, e não importava se eu estava me sentindo bem ou não nesse sentido. Era mais importante a forma como ele percebia e não como eu me sentia. Mas enfim. E minha mãe sempre foi essa figura de cuidado, de fazer tudo junto. Eu lembro até hoje a gente estudando para uma prova que eu tinha, sabe, no coleginho, assim. E ficou uma indagação, né? Uma pergunta assim, tipo, cara, será que eu quero mesmo namorado ou eu quero uma mãe? E tudo meio que faz sentido na medida em que, bom, eu sempre vi o meu pai como sempre tive a sensação barra, sabe, de fato presenciar, né, sei lá, as atitudes do meu pai, de ele não ser o que a minha mãe merecia que ele fosse, assim, no sentido de, ele era inconstante, ele, tipo, criava umas regras do nada de etiqueta e beliscava ela se ela, por exemplo, derrubasse comida do prato, né? E era grosso e rude com ela e tal. É sempre meio esquisito, assim, eu sempre, pode perguntar, quem me conhece pode perguntar pra minha mãe, eu sempre meio que falei mal do meu pai, assim, porque
meio que inconsistente, assim, até tipo, nas atitudes dele. E eu pensava, cara, por que ele tá fazendo isso com a minha mãe? Ou até comigo mesmo, porque ele era muito inconsistente comigo também. E, bom, e a minha mãe sempre foi essa figura de estar comigo e me ouvir, me escutar reclamando do meu pai, porque às vezes, tipo, eles tinham dois papéis muito bem definidos, que eu acho que eles já até tinham conversado meio que entre si de fazer esses papéis. De o pai ser a pessoa que pune, etc., e a mãe é a pessoa que escuta. E no que também de investimento de libido, etc., não tinha como eu não ser gay. Pelo menos de acordo com Freud, assim. Porque eu percebia meu pai como a figura de autoridade, né, como alguém que, bom, esse cara que impõe as regras, etc e tal, mas ao mesmo tempo eu via, tipo, tá, tipo, existe isso, mas foda-se, porque, cara, claramente não tá funcionando, assim. Olha só, tipo, o jeito que ele trata minha mãe, o jeito que ele faz eu me sentir, o jeito que ele faz ela se sentir. Então, quando eu tava até conversando com esse professor, daí quando ele me falou desse investimento de libido homossexual, né, no sentido de que, bom, eu tô em busca de um falo, mas a pessoa que era pra me dar essa referência de falo não presta, tipo, esse falo pra quê? Tipo, e tem o meu falo, que é o que a minha mãe gosta, e se a minha mãe gosta, então é o que eu devo ser, é o que eu devo gostar também, né? E talvez seja por isso que eu seja gay. Inclusive, eu tenho até um sonho que eu tive recentemente que meio que ilustra essa minha relação pai e mãe, que eu acho, né, que ilustra essa relação pai e mãe, né? O sonho era o seguinte, eu tava numa roda, mais 3 amigas, assim, eu acho, e uma amiga nossa também, que a princípio no meu sonho era minha namorada, do momento, assim. Tipo, do nada, no sonho, assim, tipo, logo que começou, a gente tava, tipo, somos namorados. Mas era, tipo, um relacionamento meio que no começo, assim. E, tipo, a gente sabia que a gente tava namorando, mas a gente não tinha meio que, tipo, delimitado regras, nem nada, nem conversado muito sobre o nosso relacionamento. A gente só se gostava, assim. E daí, nisso, veio uma menina conversar comigo e veio pedir pra ficar comigo, assim. E daí isso na frente da minha namorada. E daí eu olhei bem pra ela assim, tipo, tá, será que eu fico? Não, tipo, meio que perguntei com um olhar assim, tipo, tá, nosso relacionamento é aberto ou não? E daí ela, tipo, fez uma cara de desaprovação, assim. E daí eu fui lá e recusei a menina que queria ficar comigo. Aí beleza, daí uma hora a gente foi embora. E a gente tava no Uber, eu e mais todas as meninas que estavam juntas, assim. E daí, na hora que eles foram me deixar em casa primeiro, e daí quando eu saí do carro, assim que eu saí do carro, essa menina, a minha namorada, tava ficando com outra menina, na minha frente. E, tipo, eu fiquei, cara, me deixa pra eu sair do carro direito, que já tava ficando com outra pessoa. E daí, tipo, eu saí meio que puto assim, e fui em direção à minha casa. Nisso, a minha namorada, ela sai e, tipo, vai pra minha casa junto comigo, assim. Tipo, pegar aqui desculpa e tal. Só que aqui em casa é tipo um andar, e no andar tem de um lado o escritório do meu pai e do outro tem a minha casa, meu apartamento. E daí eu vi que as luzes do escritório do meu pai estavam acesas. E eu percebi que ele estava transando
com a minha madrasta lá. E daí eu fiquei assim, sabe, não sei porquê, isso me abalou de certa forma, mas não cheguei a abalar, mas foi estranho esse sentimento. Aí nisso veio a minha namorada atrás de mim, daí tipo, ela veio pedir desculpa e tal, daí a gente foi pro meu apartamento. Aí, tipo, sabe, a gente meio que se reconciliou, assim. E esse foi meio que o fim do sonho, assim. Só que o engraçado é que essa menina com quem eu sonhei que eu tava namorando se chama Marina. E o nome da minha mãe é Maria, né? Então, fica aí o que o meu eu... O que o sujeito do psiquismo, né, queria me dizer, né, com esses significantes aí. psíquico tava querendo dizer com esse trocadilho aí, né? E também... porque me pareceu muito a história da minha vida com meu pai e com minha mãe. Porque sempre foi nessa de, tipo, eu confiar completamente na minha mãe querer, tipo, me proteger. Mas, tipo, o querer proteger e o fato de eu ser criança, tipo, adolescente, etc., me fez ela esconder algumas coisas, assim. E que eu só fui descobrir, tipo, quando eu era maior. E, tipo, me deixaram chateado e tal, tipo... Mas no fim eu perdi, porque eu entendi a situação, sabe? Eu realmente era criança e tal, e talvez eu realmente não devia saber de certas coisas assim. Mas também, né, isso da minha mãe, mas também o fato de eu, tipo, ver o meu pai ali, tipo, distante, claramente não dando o falo necessário, tipo, pra minha mãe, muito menos, tipo, como parâmetro pra mim, porque foi tipo, ai, tu tá ficando com essa aí. e, e aí, enfim, isso foi muito interessante pensar nessa relação do... Ainda mais, cara, o trocadilho da Marina e Maria, o meu psíquico ficou de parabéns aí, parabéns. Meu psíquico não, né, no caso, o sujeito do psiquismo. Mas acho também, de tudo que eu tô falando até agora, tanto do fato, tanto da minha especulação dos motivos de eu investir na minha libido de forma homossexual, tal como Freud diria, e também esse sonho, né, e a forma como eu meio que enxergo a minha vida, assim, é meio que é um narcisismo bem grandezinho, assim, bem grandinho. É como se eu ainda fosse... É porque, tipo, como eu me vejo como falo da minha mãe, mas ao mesmo tempo, tipo, a minha mãe não precisa desse falo, essa libido tá assim, constantemente sendo investida em mim, assim. E ao ver que, né, ao perceber que, tipo, eu posso me satisfazer comigo mesmo, assim, tipo, eu também gosto de pessoas que, né, eu também tenho prazer em ver pessoas que possam se satisfazer nesse mesmo sentido, assim, sabe? Que se autossatisfaçam. Então é meio que como se tivesse uma pulsão sexual escópica muito forte nesse sentido também. Porque é uma satisfação que eu busco em mim, porque foi o que eu aprendi nesse sentido de... Aprendi não, né? O meu psíquico, eu creio, né? Eu especulo que foi o jeito que ele foi formado, né? Essa questão bem narcísica e independente, assim, da mãe, em que eu era protegido e o príncipezinho
eu realmente falo da minha mãe, né? Em algum momento. E talvez se eu tivesse por que sabe, uma sublimação disso seria até o próprio escolha do curso de psicologia, talvez, né, para adentrar nesses mecanismos de né, como é que tu vai se satisfazer tipo, como é que as outras pessoas se satisfazem e o que leva elas a não se satisfazerem e não estarem de acordo consigo mesmas, assim, não se porque que a sua vida não está dando certo, você não se ama o suficiente, sabe? Você não é independente o suficiente, nesse sentido. Mas ao mesmo tempo mostra uma dupla face, né? Tipo, da mesma moeda, porque ao mesmo tempo que eu me vejo autossatisfeito, vejo que tipo, eu sou o centro do universo, nesse sentido, e que inclusive tudo que, tipo, todas as pessoas ou qualquer situação que eu penso, pô, essa pessoa devia ter dado mais atenção pra mim, sabe? Isso me deixa, tipo, meio pra baixo, pai, será que eu não sou tão bom assim e tal? É um constante choque com a realidade, constante com, tipo, uma constante inscrição, né? Com as regras do mundo, com uma figura paterna, né? Porque a figura materna, pra mim, significaria ser o centro do universo e ser o precioso príncipe, né? Mas no contato com a realidade eu vejo que eu sou só mais um. E isso é motivo ainda de inseguranças que eu ainda vivencio também. Inclusive, enquanto falava, eu estava pensando em outra coisa que talvez, enquanto eu falava sobre o sonho, né? Em que talvez essa traição da minha mãe não necessariamente significaria o fato dela não contar algumas coisas, mas talvez até o fato dela estar com meu pai, né? Tipo, na medida que eu via o meu pai como alguém não capaz ou não suficiente, né? Para me mostrar qual seria o falo da minha mãe, para eu ter essa resposta, né? Como a resposta para minha mãe, ao mesmo tempo ela estava com ele, né? Por um momento antes de se separar e eles estavam juntos. Então, também, sabe, pode ter sido outra incoerência da minha vida e que ainda esteja presente, assim, né? Como assim eu não sou o único? Como assim eu não era o falo? Eu não era o suficiente pra você? Eu não era o seu falo? Isso aí não prestava. Mas eu sou. Se assim não presta, eu sou, porque olha só nossa relação que a gente tem. Né? Meio bem simbiótico, assim, nesse sentido. Mas tu ainda tá com esse cara. Então, né? Meio que só causava alguma ferida ali. Bom, não sei, é uma situação, né? Fica aí. Talvez o meu psíquico responda hoje de noite, quando eu for dormir. Inclusive, muito engraçado pensar nisso, né? Como se tivesse outra pessoa dentro de si. E o ponto que eu achava que eu estava fazendo uma autoanálise aqui, né? Mas isso, de acordo com Lacan, não seria uma autoanálise, porque é como se tivesse duas pessoas diferentes e, no caso, eu seria o outro, né? Analisando o meu eu psíquico que, tipo, tá ali meio que latente, né? No caso. E eu sou apenas o eu de aprendizado, né? Alguém... Esse que você fala, né? Ou pelo menos, meu Deus do céu, pelo menos que está achando que está no controle, né? Esse que acha que está no controle, que tá... seria o outro, no caso, né? O circunscrito da realidade, né? Das regras,
fruto do recalque. E como exemplo que eu trouxe, né, explanando um pouco da minha vida aqui, acho que tem como perceber de que forma a libido é utilizada, né, pelo representante ideativo, na tentativa de calar a angústia, né, que é outra face do representante ideativo, né, gerada a partir do recapamento originário, né. A gente pode ver tanto a minha libido sendo escoada para mim mesmo, em discussões de eu, quanto no outro, né? Tentando achar no outro a resposta que eu preciso, né? A resposta que eu sinto que eu devia dar, o que eu talvez não deva dar, mas eu preciso dessa resposta, pelo menos para mim, já que eu sou, a minha mãe não precisa do falo dela e eu sou o que eu preciso, né? Então, mas como a libido voltada ao eu nunca é o suficiente, eu preciso buscar no outro, né? Num par, no caso, em alguém igual a mim. Essa forma de satisfazer a angústia, que, como a gente já viu, não dá muito certo, não tem mais, enfim, né? Porque, querendo ou não, isso eu já achei. Aí teve que se transformar em outras preocupações, né? Isso na medida em que eu tinha um relacionamento que era muito bom, etc. E que era o que eu almejava, mas nem isso me satisfez. Inclusive, o fato de eu achar que eu estava me satisfazendo nisso foi o que me frustrou também. Frustrou, não sei como se fala. Porque eu sinto que eu precisava de mais. Eu precisava construir um fantasma, né? Tipo, outro fantasma, que aquele lá já estava assim... eu precisava de outra coisa para satisfazer essa angústia, né? Que jamais será satisfeita, né? E nessa outra coisa foi essas outras necessidades que antes eu não tinha percebido, que era de estar com os amigos e de focar, sei lá, numa carreira e num futuro para além, né, de um relacionamento. E que hoje em dia eu consigo perceber bem melhor, né? E que, tipo, talvez eu precise ser 880. Eu não preciso também, tipo, namorar e me excluir da vida, e também não preciso ter a vida e me privar de um amor, no caso, né? Mas enfim, agora é questão de oportunidade mesmo. Agora que esse equilíbrio chegou, não vem a oportunidade de amar. Mas enfim, isso fica pro próximo capítulo, pro próximo episódio do podcast. Sim, mas no caso era mesmo, não era um fantasma, era uma fantasia que eu tinha que construir, né? Porque aquela lá já não, eu vi que não satisfez, né? Essa fantasia se chocou com a realidade e quando ela foi ser concretizada, foi apenas uma descarga parcial mesmo, né? Então não era um fantasma que eu queria falar, era uma fantasia mesmo. Eu também estar num relacionamento significava uma demanda de sentido, né? Pra essa... Significa, né? Uma demanda de sentido, né? Pra essa função, né? E estar nele eu estava literalmente gozando, assim, porque tinha um sentido ali pra fixar minha libido, mas eu também me sentia culpado, me sentia meio, né, sei lá, angustiado, porque não me satisfazia,
porque era sempre uma diversão parcial, né?